Imagine se um artista, né, plástico resolvesse fazer um quadro colocando o nobre relator na figura do menino lobo Mowgli, de uma maneira depreciativa, mal cheiroso. Será que ele ia gostar? Será que ele entraria na justiça para preservar a sua intimidade, a sua vida privada? Ou ele asseguraria que isso é arte? Então, pelo tempo regimental de 5 minutos, eu passo a palavra para a tréplica do deputado João Willis. Muito obrigado, senhor presidente. O advogado Paulo não fala como advogado, fala como proselitista. Se a gente comparar o volume de recursos que representa a isenção fiscal para as igrejas com o que é investido publicamente na cultura, a gente vai ver uma desproporção absurda, doutor Paulo. O dinheiro reservado na fatia dos recursos da União para a cultura é mínimo. Outra coisa, eu tenho formação católica, fui batizado, crismado, comungado na Igreja Católica, aliás, na ordem. Eu fui batizado, comungado e crismado na Igreja Católica. Conheço tanto a Igreja Católica quanto o senhor conhece. E faz parte dos dogmas da Igreja Católica, a gente pode não pertencer ao mesmo tipo de Igreja Católica. A minha, por exemplo, é aquela que organiza os trabalhadores, organiza os camponeses, que construi um reino de justiça e não de injustiça na terra. Não é esse tipo de moralista que eu faço parte não da Igreja Católica, não. Então, é importante lembrar que entre os dogmas católicos está não mentir. Afirmar que o Queer Museu faz apologia à pedofilia é mentir, e mentir descaradamente, porque o Ministério Público já deu um parecer dizendo que não há apologia à pedofilia, e se o senhor é advogado, o senhor tem que levar em conta o parecer dos procuradores do Ministério Público. Então, não pode mentir reiteradamente, achando que mentir muitas vezes vai tornar uma mentira verdade. Nós estamos num país laico, num país livre, em que os direitos fundamentais, aqueles previstos na Constituição e as garantias fundamentais que tecemos aqui nessa casa serão defendidos, porque nós somos um país laico, plural e diverso religioso. Obrigado. Obrigado, nobre deputado Diego Garcia. Eu passaria a palavra assim como estava, apesar de também como parlamentar eu ter a precedência na palavra, mas eu já havia feito esse compromisso de passar a palavra aos nossos expositores e gostaria de pedir a Vossa Excelência, se possível, que Vossa Excelência pudesse assumir a presidência para passarmos a palavra agora ao Mano Góes e, na sequência, ao Paulo Fernando e, no final da exposição dos nossos expositores, então eu farei o uso da palavra como parlamentar, também requerente, um dos subscritores, perdão, desse requerimento. Obrigado. Passo a presidência ao deputado Diego Garcia. Tá. É o Paulo primeiro? Então, concedo a palavra ao doutor Paulo Fernando. Muito bem. Felizmente, o senhor relator não está presente para ouvir. Dizer que eles só interpretam o Ministério Público da maneira que melhor lhe aprouver. Ou seja, quando eles falam de um parecer do Ministério Público em relação à exposição, não é o mesmo sentimento que quando a Procuradoria-Geral da República faz um parecer, faz uma denúncia, não é, em relação a Dilma, em relação a Lula. Aí eles acham, então, que é golpe. Quando o Ministério Público dá um parecer contrário à exposição, está tudo correto. Então, eles sempre usam desse expediente da covardia. E dizer, novamente, em relação à unidade tributária, e é justo que a igreja o tenha, porque são as igrejas católicas, protestantes, espíritas em geral, é que tem os asilos. Não tem asilo público. Somos nós que temos as creches. Somos nós, o Provida, que atendemos as mulheres gestantes. Nunca vi uma creche feminista, nunca vi nenhuma ONG feminista, nenhum coletivo de mulheres distribuir uma única fralda, uma única lata de leite em pó. Somos nós que temos a Santa Casa de Misericórdia. 25% dos leitos hospitalares do Sistema Único de Saúde pertencem à Igreja Católica por meio da Santa Casa de Misericórdia. Somos nós que temos os leprosários, nós que atendemos os imigrantes. E as pessoas que sofrem com as drogas são as comunidades terapêuticas católicas e evangélicas que atendem. Não há um atendimento público do Estado. Quando o nobre deputado fala que o Estado é laico, sem dúvida, a Constituição assevera isso. Mas o Estado não é desprovido de sentimento religioso. O preâmbulo da Constituição traz que ela foi promulgada sob proteção de Deus. O artigo 5º traz a liberdade religiosa. No inciso 7º fala da proteção aos locais de culto e às liturgias. E o que é a liturgia? Os ritos devem ser preservados.
A doutrina deve ser preservada e os dogmas devem ser preservados. A Constituição também fala do ensino religioso. Está lá? O Estado assegura a figura do capelão militar. Um padre, um sacerdote, um pastor, realiza um concurso público e vira capelão militar. E recebe o seu soldo de militar e é promovido e depois vai para a reserva. O Estado promove também o concurso público para professor de ensino religioso e se aposenta como tal. E quando iniciamos as sessões aqui na Câmara, ela é feita sob a proteção de Deus. Em cima da mesa nós temos a Sagrada Escritura e lá em cima está um crucifixo, que foi entronizado nesta casa quando da transferência da capital, por iniciativa do nobre deputado Plínio Esteves Salgado. De tal maneira que nós estamos acostumados com essas agressões. E dizer para a nobre doutora Lívia, que surreal são as agressões que a comunidade católica sofre. São sacrilégios que estamos acompanhando e que nós, por sermos maioria, também exigimos respeito. Se eles querem o respeito para as minorias das minorias, nós que somos a maioria. Porque o princípio democrático é a minoria fala, mas a maioria decide. Eles nunca querem aceitar o que nós decidimos. De tal sorte dizer que muitas vezes, né, é onde o calo aperta, onde o calo dói. Imagine se um artista, né, plástico resolvesse fazer um quadro colocando o nobre relator na figura do menino lobo Mowgli, de uma maneira depreciativa, mal cheiroso. Será que ele ia gostar? Será que ele entraria na justiça para preservar a sua intimidade, a sua vida privada? Ou ele asseguraria que isso é arte, que isso é liberdade de expressão e qualquer artista plástico pode fazer qualquer quadro sobre qualquer deputado, que qualquer pessoa pode fazer uma performance obrando na foto de um deputado? Isso é arte? De tal sorte que eu agradeço o convite para que pudéssemos falar em nome da grande maioria do sentimento do povo brasileiro e termino com Dom Manuel Pestana, bispo emérito de Anápolis, já falecido, que pior do que profanar o sagrado é sacralizar o profano.